Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a autora Agatha Christie. Bom, caso você não conheça ainda um pouco sobre a biografia da autora Agatha Christie, eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês. É a grande inspiração, da minha arte aqui, uma das grandes inspirações. A Agatha Christie é uma autora muito marcante. A autora deixou um legado de dezenas de romances policiais, mais de 60 romances policiais, e dos detetives mais famosos dela nós temos Hercule Poirot, um detetive belga, e nós temos Miss Marple, uma simpática senhorinha. Hercule Poirot é um detetive profissional que alguma parte da cronologia dos livros da Agatha ele já tá aposentado e tá fazendo como freelance. Então assim, depende um pouco de qual livro dela que você vai pegar pra ler. E ele é muito metódico, ele é muito incisivo e ele é muito fiel às suas massas cinzentas, botar as massas cinzentas pra funcionar. Não é um detetive, né? Na história da Agatha não são detetives assim, muito ativos das pistas e tal. Geralmente as informações das investigações dela são através de interrogatórios, prestar atenção nas personalidades das pessoas, nas palavras que elas falam, nas verdades que elas falam e nas mentiras que elas falam. Então o jeito do comportamento humano, né, a mente das pessoas é justamente aí de caráter também, onde a Agatha Christie tira a maioria dos seus julgamentos das suas pistas. Então geralmente quando você lê uma obra da Agatha, você tem que ficar muito atento ao que as pessoas falam, ao que os personagens falam, porque muitas das vezes eles mentem, e às vezes não mente por causa do crime principal, às vezes mente por conta de alguma outra questão que você vai vir descobrir mais pra frente, e tudo isso faz com que a gente fique muito confuso, a gente desconfia de um, desconfia de outro. Então a Agatha sabe jogar muitas desconfianças, mas ao mesmo tempo ela é uma autora muito fiel ao leitor. Ela dizia que para você escrever uma boa história de detetive, o detetive nunca deve saber mais do que o leitor. Então assim, isso é muito importante. Nas obras dela você é super capaz de você adivinhar no final o desfecho, mas você precisa ser muito perspicaz e você precisa estar de mente aberta para desconfiar de todos os personagens. É muito comum também você chegar no final do livro, ela te dá uma resolução e você falar: minha nossa, era isso desde o início e eu não sabia? Porque assim, você pensa, ai, mas já tinha falado tal coisa. Então as informações são todas entregues a você desde o início do livro. Então basta ficar bem atento mesmo. A autora nasceu em 15 de setembro de 1890 e veio a falecer em 12 de janeiro de 1976. Ela viveu uma vida bem longa e ela era uma mulher muito dedicada à sua família também. Ela fez um sucesso tremendo na literatura, uma das autoras mais publicadas e lidas da história, mas ela era muito família, ela era muito reservada, ela foi uma personalidade muito reservada. Ela teve apenas uma filha chamada Rosalind, que inclusive teve um filho, que era o neto da Agatha, que se chama Matthew. O primeiro romance publicado por Agatha Christie foi O Misterioso Caso de Styles, em 1920. Ela fez uma aposta com a irmã dela, porque na família dela eles já escreviam, né? A mãe escrevia, a irmã escrevia, ela escrevia, eles gostavam muito de escrever. Então a irmã dela desafia ela dela escrever um romance policial tão bom que a irmã dela não acerte no final quem foi que cometeu o crime. Então, desafiada, a Agatha foi e publicou o seu primeiro romance. E o Misterioso Caso de Styles também traz uma outra curiosidade, que o final que a Agatha escreveu pro livro, a editora pediu pra mudar. A forma, o momento, tudo, a resolução do crime é com Hercule Poirot, o detetive belga dela. O primeiro livro já é com ele, então ele desvenda o crime no tribunal quando ela escreveu, mas a editora pediu para que ela fizesse uma versão onde ele fosse na casa acontece o crime dentro de uma casa. Geralmente os crimes da Agatha são assim, uma mansão de uma família, e aí todos os familiares são suspeitos e acontece tudo ali dentro. Geralmente é assim, e nesse caso era. Então Hercule Poirot vai até a sala dessa casa, junta todos os suspeitos e desvenda o crime para eles. E isso acabou se tornando uma fórmula que a Agatha usou em diversos dos seus livros na hora da resolução de um crime. E essa é uma curiosidade, na edição da Globo Livros, que é a que eu tinha, que eu li, inclusive, O Misterioso Caso de Styles, tem os dois finais. Você pode escolher. No último capítulo você escolhe se você quer ler o que a autora escreveu originalmente ou a versão da editora. Então é uma curiosidade bem legal. Os livros que eu citarei aqui eu vou deixar nos cards ou então abaixo nas descrições se você quiser assistir a resenha. A Agatha Christie, ela foi enfermeira na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ela era uma voluntária, uma enfermeira voluntária, e ela aprendeu muito sobre venenos nessa época. Foi quando ela teve contato com muitas dessas coisas. Então, a Agatha escreveu muitos crimes com cianureto, e fica aí. Eu até fiz uma pequena homenagem, além do rosto da Agatha tatuado no meu braço, eu tatuei também um desenho de um vidrinho de veneno, justamente por conta do uso de cianureto ser muito presente nas obras dela. Nem sou fã. Ai! A Agatha, além dos seus mais de 60 romances policiais,
policiais, ela tem muitos contos também. Ela escreveu 6 romances sobre um pseudônimo de Mary Westmacott. Acho que é assim que pronuncia. Ela usou esse pseudônimo para escrever 6 romances que não eram romances policiais. Eu não li nada sobre esses romances ainda, eu sei que eles existem, mas eu ainda não cheguei neles. Eu ainda tô lendo o resto da obra da rainha. Eu gosto de ler aos poucos, que eu tenho a sensação de que na hora que eu chegar no fim, não tiver mais nada da Agatha pra ler, eu vou pirar. Vou ficar triste e órfã. Uma curiosidade sobre a Agatha Christie, que em dezembro de 1926 houve um grande acontecimento na vida dela, o maior mistério de sua carreira, e não foi nos livros. A Agatha sumiu. Simplesmente ela sumiu. Ela já era uma autora conhecida, porque ela tinha lançado o Misterioso Caso de Styles 6 anos antes, então ela já era uma autora conhecida, e ela simplesmente desapareceu. Então, o que aconteceu? Nesse dezembro de 1926, houve um acúmulo de acontecimentos na vida pessoal da Agatha Christie. Ela ficou desaparecida por cerca de 12 dias, mais ou menos. Ela saiu no carro dela, e aí encontraram o carro e uma muda de roupa, e nada, nenhum sinal da autora. Então começou-se uma busca e voluntários no país todo procurando ela, e ela foi encontrada 12 dias depois, num hotel com nome e sobrenome falsos. Teresa Neal, acho que é assim que pronuncia o nome que ela utilizou. O sobrenome é muito curioso, por quê? O que tinha acontecido naquela época? Ela tinha perdido a mãe dela há pouco tempo, então ela estava de luto pela morte da mãe, e também o marido dela atual, na época, que era o Archibald Christie, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar, de onde ela tirou o sobrenome Christie, né? Ele traiu ela com uma mulher com esse mesmo sobrenome, então ela utilizou, na hora que ela ficou perdida e ela foi se hospedar num hotel no nome falso, ela utilizou o sobrenome da amante dele. Então assim, é muito louco isso. Ela declarou que teve um colapso nervoso e que não se lembra de absolutamente nada, não se lembrava de nada, então ficou esse mistério. Ninguém sabe o que aconteceu nesses 12 dias que ela ficou desaparecida. Ela escreveu uma autobiografia que fala sobre muitas coisas na vida dela, exceto esses 12 dias. Isso ficou um completo mistério e não se sabe o que aconteceu de fato, e ficou aí, né? Ela já era misteriosa até nos bastidores, veja bem. Hercule Poirot se tornou um detetive tão famoso na época, que a autora também já estava muito saturada dele. Tinha momentos que ela reclamava que ela estava saturada de escrever um pouco dele, e aí ela não gostava mais tanto do personagem assim, aquela coisa. Ela entrou em conflito com ele ao longo da sua carreira, mas ele era sempre um personagem muito forte, o mais conhecido dela. Tanto é que pouco antes de morrer, ela deixou escrito 2 livros. Um livro onde ela deixava um desfecho para Miss Marple, detetive dela também, que é uma detetive amadora, né? Miss Marple é uma detetive amadora, é uma senhorinha vizinha curiosa, que é muito perspicaz, muito inteligente e tem muita sensibilidade para a natureza humana. É a minha detetive preferida da Agatha Christie. E o Hercule Poirot, ele já era assim, um marco tão grande que ela também deixou um livro finalizando a história dele. E esse livro se chama Caio Pano e foi publicado, tinha um contrato, né, com a editora que seria publicado esse livro 1 ano após a morte dela. Então depois que ela morreu, 1 ano depois foi publicado Caio Pano, e se eu não me engano, Um Crime Adormecido, que é o da Miss Marple, o fim da Miss Marple, né, da história dela, eu não tenho certeza, mas acho que aconteceu a mesma coisa. A diferença é que o Hercule Poirot era tão famoso que a morte do personagem, sim, o spoiler, ele morre em Caio Pano. Esse é um spoiler que não é um spoiler ruim. A Agatha Christie quis matar ele propositalmente, ela deixou claro isso pra ela finalizar a história dele, pra que ninguém continuasse, enfim, ela queria finalizar a história dele. Se ela queria ou não que as pessoas continuassem, dá pra gente interpretar, né? E eu acho que ela não queria que ninguém escrevesse sobre ele depois. E ela finalizou, e a morte dele foi tão famosa, causou tanta comoção na literatura, no meio literário, que saiu no obituário do The New York Times na época. Veja bem, o primeiro personagem que tem a morte publicada no obituário do The New York Times. Um marco. Bom, essas são algumas curiosidades sobre a autora. Agora eu vou deixar uma dica de um livro. Se você nunca leu Agatha Christie, eu diria pra você começar por E Não Sobrou Nenhum. É um livro um pouco diferente dos outros livros dela, tem um formato um pouco diferente, mas ele é muito, muito cativante e muito incrível. Eu já fiz resenha no meu canal, então você pode assistir, procurar no Lar da Agatha a resenha de Não Sobrou Nenhum, que tem a resenha completa. Mas pra chamar a sua atenção, eu já vou dizer o seguinte: 10 pessoas desconhecidas, completamente desconhecidas, recebem o mesmo convite. É um convite para passar um fim de semana numa ilha. E aí tem toda uma ambientação nisso, no convite, a forma como é feito, convence essas pessoas a aceitarem esse convite de um misterioso Sr. Owen. Então elas não têm certeza quem é o anfitrião. E elas vão, essas 10 pessoas. Quando elas chegam na ilha, elas descobrem que as 10 pessoas vão ter que ficar naquela ilha até o fim de semana acabar. Não tem como sair antes, porque é um barquinho que leva eles até lá, e esse barco no fim de semana, ele vai tipo na sexta-feira e ele só volta na segunda. Não tem como sair antes disso.
Como só tem essas 10 pessoas na ilha, começa ali uma situação. Uma pessoa morre na frente de todo mundo. E quando essa pessoa morre, começa uma sucessão de mortes. Um a um eles vão caindo e vão morrendo. Então os que ficam não sabem qual deles é o assassino, quem está cometendo esses crimes, se tem alguém escondido na ilha ou se é um deles. Então a situação é muito tensa, eles estão ali presos nessa ilha. E é um plot muito novo, foi muito inovador nesse quesito de investigação, nesse quesito de mistério. E tanto é que isso rendeu diversas outras histórias e inspirações em diversas outras histórias. Agatha Christie mais uma vez sendo icônica, maravilhosa e à frente de seu tempo. E não sobrou nenhuma pedida maravilhosa, pode iniciar por aí. Tem vários livros incríveis dela. Os 5 Porquinhos, Assassinato no Expresso do Oriente é bem popular, mas temos outros também. O Assassinato de Roger Ackroyd é muito incrível. A Casa Torta, enfim, são muitos livros maravilhosos. Espero que eu tenha te deixado curioso, curiosa e curiose para ler Agatha Christie, uma autora brilhante que só não vendeu mais até hoje na história do que Shakespeare. Fora isso, ela é a primeira autora que mais vendeu na história. Maravilhosa, né? Um beijo e até a próxima!